Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Bem-vindos a Maria Bonita na TV, aqui na TV Postos HD. Pessoal, esse programa que traz beleza, saúde, entretenimento é todo sábado, 10 horas da manhã. E eu chamo você para participar, interagir e conhecer um pouquinho das convidadas e dos convidados que a gente tem aqui, né? Um beijo para os meus parceiros, Dr. Fábio Tranches, Jéssica Oliveira, a doutora Cristiane Baganha, a doutora Thaís Muniz, psicóloga, a doutora Débora de Moraes. Hoje eu estou aqui também com a doutora Cristiane Oliveira, que daqui a pouco vai falar com vocês, e o Serra Sul Shopping, entre os outros que eu vou agradecendo dentro do intervalo. Pessoal, a doutora Cristiane já é uma parceira semanal e ela vem aqui gentilmente, de uma maneira solidária, trazer conhecimento para nós e dúvidas. Qual que é a especialização dela? Ela trabalha com a parte de previdência, então ela sabe tudo sobre a aposentadoria. Então é a hora da gente saber de tudo. Doutora Cris, tudo jóia? Tudo jóia. Obrigado por mais uma semana aí com a gente, né? Você viu como que passa rápido, né? Nossos encontros. Pois é. Doutora, eu quero saber o seguinte, revisão. Hoje nós vamos falar sobre isso, né? Sim, revisão. Então, o que é a revisão de uma aposentadoria? A revisão da aposentadoria é toda a possibilidade de aumentar o valor do cálculo concedido lá pelo INSS. E existem várias formas de revisão. Várias pessoas procuram, né? Eu aposentei, eu contribuí. Uma pergunta clássica. Eu contribuí com 10 salários, hoje estou recebendo 2 só, enfim, estou recebendo 1 salário. Então, assim, é toda a possibilidade de aumentar esse cálculo. E existem revisões de fato e existem revisões de direito. Quais são essas revisões? Revisões de fato são todas as possibilidades de incluir tempo, de fato mesmo, que foram trabalhados. Não é nada de tese, de interpretação, que seria as revisões de direito. Então, toda revisão que busca o aumento daquele cálculo com base numa contribuição que o INSS não incluiu no valor, toda revisão que visa incluir um tempo especial, o reconhecimento de um tempo trabalhado exposto a agente nocivo, exposto a algum agente que faz mal para a saúde. Por exemplo, eu posso pedir uma revisão pedindo para incluir, mesmo depois de aposentado, incluir o tempo de trabalho rural, trabalho no campo, porque na hora da aposentadoria não foi calculado, eu posso pedir para incluir. Eu posso pedir para fazer uma revisão na minha aposentadoria, porque eu tinha um tempo de menor aprendiz, eu trabalhei 3 anos numa empresa como menor aprendiz, e esse tempo não foi incluído. Eu posso pedir uma revisão, apresentar a documentação referente àquilo e pedir para aumentar o valor da aposentadoria. Então, tudo isso que tem um tempo mesmo específico, trabalhado, de fato, as contribuições que não foram calculadas, enfim, é um tipo de revisão. E revisão de direito, o exemplo clássico, que a gente está acompanhando aqui há um tempo, é a revisão da vida toda, que é uma revisão baseada em interpretação de direito, de regras, de tese jurídica. Por quê? A revisão da vida toda é a inclusão do salário de contribuição antes de 1994. Na verdade, esses salários já estavam lá, a pessoa já tinha apresentado a carteira de trabalho, a pessoa já tinha apresentado o CNIS, o próprio documento, o cadastro do INSS, que está lá no banco de dados, e ele já tinha acesso a isso. Só que a lei determinava que
não se contabilizasse essas regras antes de julho de 94. E aí depois, com uma nova interpretação, mandou incluir esses salários antes de julho de 94. Então, essa é a diferença. Essa seria a minha próxima pergunta. Todo mundo, quem tem direito a essa revisão da aposentadoria, doutora? Todo mundo, né? Que está aposentado, né? Lógico. Todo mundo que está aposentado pode pedir a revisão, né? Enfim, Entendi. Por quê? A revisão da vida toda é um tipo de revisão. É uma das, né? É uma das revisões. E aí acontece uma questão aqui. A pessoa que aposentou, por exemplo, lá em 96, ela tem direito à revisão? Pode ter direito a alguma revisão, mas não a revisão da vida toda, porque a revisão da vida toda é para quem aposentou de novembro de 99 até novembro de 2019, aplicada à decadência aqui que a gente vai falar. E aí toda aposentadoria pode ser revisada, só que existem tipos de revisões diferentes, né? E aí a revisão em si mesmo sempre vai ser aplicada, por exemplo, a revisão da vida toda, a decadência, que é o prazo de 10 anos para pedir aposentadoria. E esse prazo começa a contar do primeiro dia, né, subsequente ali, a data do primeiro pagamento da aposentadoria. Então, é 10 anos após o recebimento, o primeiro pagamento daquele benefício. Então, tem que se contabilizar isso. Entendi. Você já acabou falando que a pergunta que eu ia fazer, quais são os tipos de revisões? Você pode pontuar para nós? Então, a gente tinha falado que tinha vários tipos de revisões. Isso. Mas tem muitos tipos de revisões e isso vai, por exemplo, da data que a pessoa aposentou ou se ela tem um tempo especial para ser provado, se ela tem um tempo rural para ser provado, se ela tem um tempo de menor aprendiz, o que ela consegue comprovar para incluir no cálculo desse benefício. E tem revisões, por exemplo, a revisão da vida toda, que é a inclusão do salário de contribuição antes de julho de 94. Tem a revisão da atividade concomitante, que é quem trabalhou em vários locais ao mesmo tempo, em 2 locais ao mesmo tempo, e o INSS é obrigado a somar essas contribuições para aumentar o valor do benefício da pessoa. Exemplo clássico de quem tem direito a isso, professor e trabalhadores da área da saúde, porque eles geralmente trabalham em vários locais ao mesmo tempo. Revisão mais antigas, por exemplo, revisão do buraco negro, revisão do buraco verde, IRSM, que é a aplicação de um índice diferente para quem teve na contabilização da aposentadoria a competência de fevereiro de 1994, tá? Então, assim, existem vários tipos de revisão. E aí vai depender de quando a pessoa aposentou e se consegue incluir algum tempo a mais para melhorar o cálculo da pessoa. E tem a revisão do teto também, que a gente já falou aqui algumas vezes, que é para melhorar o cálculo da pessoa, tendo em vista que na data da concessão do benefício, os valores, as contribuições foram limitadas ao teto da época. Então, às vezes dá para aumentar o valor só considerando que não era para ter limitado, era para ter contado realmente o valor que a pessoa contribuiu de fato e não ao teto que a lei impunha. Entendi. E lá no seu escritório, qual a maior procura dos seus clientes? Qual a revisão que o pessoal vai lá para saber e fazer uma consultoria para saber? Na verdade, a pessoa procura a revisão. Eu quero melhorar o valor do meu benefício. Ela não sabe, na verdade, nem qual ela está procurando. Esses né? detalhes aqui, eles são técnicos, mas são importantes a pessoa saber. Por exemplo, ela ter uma noção de se ela pode procurar, onde ela procurar, detalhes Entendi. mais específicos para a pessoa entender também, claro. Mas a pessoa procura revisão. E assim, atualmente a revisão da vida toda, como ela está na mídia... Tá em alta, tem muita gente falando, né? Tem, exatamente. Ela foi recentemente aprovada, ela foi aprovada em 1º de dezembro de 2022, está muito perto. O INSS entrou com um embargo de declaração recentemente, ainda não foi decidido. O embargo de declaração é só um pedido de esclarecimento, a tese ainda está valendo e nós continuamos entrando com as ações. E tendo êxito. E as pessoas estão recebendo a tutela, né, de urgência, de evidência, né, que a pessoa consegue receber. O que é isso? Vamos explicar para o pessoal o que é a tutela de evidência? A tutela de evidência é assim, o entendimento judicial é que se teve uma decisão do STF determinando que a pessoa tem direito àquela revisão, quando ela entra com um pedido dela específico,
o entendimento do STF tem que prevalecer. Então, se o STF, que julga as ações com repercussão geral, ou seja, aquilo tem validade para todo o território nacional, para todo mundo que trabalhou, enfim, que contribui para o INSS, no caso dela tem que ser aplicado também. Então, se ele falou que tem direito, a pessoa ali tem que ser aplicada. E aí, no processo específico da pessoa, vai ser calculado o valor que ela tem de diferença. Por exemplo, eu ganhava 2.000, agora eu tenho direito a 4.500. Ou, enfim, vai depender sempre do cálculo da pessoa. O juiz manda implantar essa diferença. O juiz manda o INSS, ao invés de pagar só os 2.000 que já estava pagando, pagar a diferença, pagar o valor total que ele tem direito. É como se fosse um adiantamento da decisão final. Tá, e se porventura essa decisão final não acontecer? Não existe essa possibilidade. Esse pessoal que já recebeu. Não, então, voltar atrás... Voltar atrás não tem como, né? Não tem como. O STF não pode falar assim, olha, não tem direito à revisão da vida toda porque já foi decidido. Já é um direito... Tá. O que o INSS fez foi entrar com um pedido de esclarecimento, que tecnicamente são os embargos de declaração, pedindo a modulação dos efeitos dessa decisão. O que é isso? Isso vai mexer com a economia inteira, né? Sim, ele pede, um dos pedidos, por exemplo, é declarar se vai aplicar a decadência e a prescrição, é um dos pedidos explícitos ali, e a modulação dos efeitos é no sentido de desde quando vai pagar. Porque quando o STF decide, isso vale para todo mundo. Então, existem muitas dúvidas, até do próprio INSS. Tudo bem, você me mandou pagar, mas como eu vou pagar? Sim. Quais são os critérios? E aí, ele pede para fazer a modulação dos efeitos, principalmente em relação ao pagamento dos atrasados, porque a gente já falou aqui várias vezes, a pessoa tem direito à diferença dos valores daqui para frente, no caso da revisão da vida toda, e dos últimos 5 anos, desde o ajuizamento da ação. E ele pede a modulação, por exemplo, para que o pagamento seja só daqui para frente, não tem esses últimos 5 anos. Não tem um retroativo. E isso tem um impacto absurdo na economia, porque tem processos que o valor dos atrasados da pessoa é 400 mil, 500 mil. Então, a gente está falando de valores altos, né? Mas essa modulação... Mas há contestação contra isso? Vocês, como advogados, vocês entram contestando isso? Claro, essa discussão está sendo feita com todos os institutos de previdência, com todos os advogados, com a OAB, enfim, com tudo ali discutindo que isso não pode ser aplicado, já porque que todas as teses de revisão tem o retroativo, tem o retroativo, existe a aplicação da prescrição quinquenal, isso, ou seja, paga os últimos 5 anos, e só na revisão da vida toda não vai ter, entendeu? Inclusive, dentro dos embargos de declaração já foram apresentados 2 votos, um do Alexandre de Moraes, que fala que ele é contra isso, ele fala que deve pagar os 5 anos, de atrasados da mesma forma, e um da ministra Rosa Weber, que está prestes a se aposentar, falando que vai pagar a partir de 2019 só, que foi desde o entendimento do STJ, que também foi de acordo com a revisão da vida toda. Então, esse está em discussão, isso são votos, né? Isso são ali opiniões deles ali para serem julgados entre os ministros. Mas nada ainda foi decidido acerca sobre os atrasados. Entendi. Bom, pessoal, vocês estão entendendo um pouquinho, né? Assim como eu estou super interessada nesse assunto, então você fica aí agora com o nosso break, já já que a gente volta. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Voltamos aqui com a Maria Bonita na TV, um bate-papo com a doutora Cristiane. E, Cristiane, nesse tempo que a gente está aqui, a gente vai formulando as perguntas, né? E uma delas que eu quero fazer é o seguinte: posso fazer um recurso logo que meu benefício é concedido?
Você pode fazer o pedido de revisão administrativa discordando daquele valor, né, concedido ali pelo INSS. Só que um detalhe, se não concordar com o valor, por exemplo, foi concedido numa regra de pedágio de 50%, algo que acontece muito, é muito frequente acontecer isso. A pessoa tem direito à regra do pedágio de 50%, à regra do pedágio de 100% e à regra de transição de especial, por exemplo. Aí vai lá o INSS e concede a aposentadoria na regra do pedágio de 50%. Não faça o saque da aposentadoria, porque se você sacar na regra que o valor do cálculo é menor, depois você, mesmo com o pedido de revisão, com o pedido de recurso ali depois do saque, acabei de sair do banco, fui lá fazer, né, saquei o valor do benefício, fui lá e fiz o pedido de revisão, esse valor não vai aumentar. Ele pode aumentar por outras causas, por outros motivos, mas não porque o valor, porque a regra, porque o valor do cálculo você tinha, né, podia melhorar ali. A não ser, claro, que a pessoa consegue provar depois que tinha que mudar, que o INSS tinha que ter analisado essas regras antes, né, dentro ali do processo administrativo. Mas, por exemplo, quando eu digo assim, ela tinha direito à regra do pedágio de 50%, de 100% e de outra regra. Mas ela tinha que ter apresentado outros documentos dentro do processo administrativo. Aí o INSS analisou aquilo, não pediu para ele, não abriu carta de exigência, não deu oportunidade dela apresentar outras provas e concedeu com um valor menor. Aí ela foi lá e sacou, eu não tenho o que fazer. Porque o INSS vai alegar assim, olha, eu não tinha todas as provas na minha mão, eu concedi com o que eu tinha e você sacou, você aceitou a aposentadoria. Entendeu? Entendi. Lembra que em alguns episódios que a gente fez aqui, a gente falou que a pessoa procurou antes de sacar a aposentadoria. E a diferença era de 2.200, ela ia receber 2.200, e a gente descobriu que se ela esperasse um tempo, ia receber R$ 5.179. Ainda bem que ela não sacou. Porque senão ela perderia o direito de espera, né? Exatamente, de conseguir um benefício maior. Entendi. E por esse assunto de tempo, de prazo, qual que é o prazo para procurar essa revisão, doutora? O prazo é de 10 anos. O INSS, inclusive na carta de concessão que sai do INSS, lá tem o prazo para pedir alguma revisão, para incluir algum período, é sempre 10 anos. E nisso eles avisam ali que são 10 anos. Mas existem algumas exceções de revisão que não precisa respeitar esse prazo. Mas é bom que a pessoa não conte com isso. Por exemplo, a revisão do teto, que a gente mencionou aqui, não tem aplicação da decadência. É um caso, é uma exceção da exceção. Mas a gente orienta que se a pessoa tiver alguma coisa para incluir, que tiver algum pedido de revisão, que faça sempre dentro dos 10 anos para não correr o risco de ter o direito à revisão e descobrir que perdeu o prazo. Acontece demais isso na revisão da vida toda. A gente fica bem triste, A pessoa descobre, né, que podia ter pedido dentro dos 10 anos. Decepcionante, né? Imagina você descobrir que você recebe Tem um direito. salário mínimo, a sua aposentadoria Poderia ter ido para 5, 7.507, que é o valor máximo, e você não vai conseguir esse aumento porque você não pediu dentro do prazo. É complicado, né? Cruel, né? Então, e como pedir essa revisão, para quem não sabe, o que tem que ser feito? O pedido de revisão, ele pode ser feito administrativamente, ou seja, dentro do INSS. Não precisa de advogado para fazer o pedido de revisão. Não? Não. No próprio site a pessoa consegue? A pessoa consegue fazer o pedido da revisão e apresentar os documentos ali. Eu quero fazer uma revisão porque eu tenho tempo rural. Vai ali, pede a revisão, apresenta os documentos rurais, pede a justificação administrativa, que é uma audiência dentro do INSS, com a oportunidade de ouvir testemunhas e provar o tempo rural ali. Pode ser feito sem advogado, isso sem procurador, nada, não precisa. A gente só orienta a fazer mesmo, né, fazer um planejamento antes com um profissional para que veja se é só esse tempo mesmo. E, de preferência, fazer esse planejamento antes de sacar a aposentadoria para ter certeza que está sacando o melhor benefício possível. E nesses últimos tempos, a reforma mudou alguma coisa sobre as revisões? A reforma mudou, trouxe novas possibilidades. Mudanças de revisão positivas? Também. Depende do ponto de vista. Advogado sempre fala um depende, né? Então, exatamente. Porque não tem jeito, o direito não permite não falar isso. Mas assim,
a reforma da Previdência trouxe novas possibilidades de revisão e tirou algumas, porque toda lei que chega nova, ela muda os parâmetros de análise da aposentadoria. Então, por exemplo, na revisão da vida toda, todo mundo que aposentou depois da reforma não tem direito à revisão da vida toda, porque a regra de cálculo mudou consideravelmente. Não é mais a mesma regra daquela lá de novembro de 1999, que mandava calcular 80% da média, era a média aritmética de 80% das maiores contribuições. Essa era a forma de cálculo lá da Lei 9784 de 1999. A nova lei, que é a Emenda Constitucional de 2019, fala que é 100% de todas essas contribuições desde julho de 94 também, mas não se pode incluir as outras contribuições porque já não se trata mais da revisão da vida toda. Então, é uma possibilidade que a reforma tirou dali, entendeu? Entendi. Não pode fazer a revisão da vida toda depois. Mas ela trouxe, por exemplo, a regra da revisão de descarte, que é só depois da reforma. O que é essa regra pelo descarte? Quando as pessoas têm contribuições, tempo de contribuição maior, por exemplo, numa aposentadoria por idade, o requisito mínimo é de 15 anos. Se a pessoa tiver 20 anos, ela pode descartar algumas contribuições, ou seja, o que ela tem a mais, e melhorar o valor do cálculo, porque a média aumenta. Quando você tira as contribuições menores, ela aumenta o valor da média. Então, dá para fazer esse pedido de revisão, entendeu? Então, é depois da reforma, uma outra possibilidade. E a última pergunta aqui, antes da gente finalizar, quais são as perguntas mais frequentes sobre a revisão de aposentadoria no seu escritório? A dúvida mais que incomoda. Que é muito recorrente e que eu vejo que se a pessoa pensar assim, é um perigo para que, né, ela tenha uma frustração. Por exemplo, quando ela fala assim para mim, eu vou sacar esse valor de aposentadoria aqui, porque depois ali na frente eu peço uma revisão. Ela está contando que ela tem direito hoje a uma regra de aposentadoria e no futuro ela tem um direito a uma outra regra e aí aquele valor vai ser maior. Se ela sacar o valor da aposentadoria agora, ela não vai poder alcançar a outra regra porque ela já aposentou agora. Ela não pode fazer a desaposentação, que isso já foi discutido, mas não foi aprovado, de desistir dessa aposentadoria aqui e aposentar lá na frente de novo com o valor maior. E muita gente acha que isso pode fazer, porque a gente vê todo mundo falando, eu fiz a revisão da minha aposentadoria, eu pedi a aposentadoria, eu pedi uma revisão, consegui um valor maior. Às vezes é a própria revisão da vida toda, mas a pessoa tem que ter ciência de que toda revisão todas as possibilidades contando da data da aposentadoria, da data do início do benefício, que a gente chama que é DIB, para trás, com todos os valores para trás. Tudo que foi depois da aposentadoria não é contado. Então, a pessoa não pode pedir aposentadoria contando que lá na frente ela vai mudar a aposentadoria dela. E muita gente acha isso, entende? Então, é uma dúvida muito constante e que a pessoa pode, sei lá, ter um prejuízo de quase R$3.000 por mês no valor da aposentadoria dela, se ela pensar assim, entendeu? Eu acho que é perigoso isso. Entendi. E é só conclusão para você passar aqui, um esboço para o pessoal que está em casa, você como advogada que está aqui para orientar as pessoas que têm dúvidas, as dicas que você pode dar para o pessoal que talvez não tenha entendido totalmente o assunto e queira bater um papo com o teu escritório. Vocês fazem atendimento online, vocês não podem fazer, porque hoje você está aqui num trabalho solidário aqui para a gente, trazendo conhecimento. Mas como que a gente faz se a gente quiser saber mais sobre isso? A gente pode fazer, claro, o atendimento online, é um dos nossos canais ali de atendimento e pode procurar e tirar essas dúvidas. É claro que o nosso objetivo aqui é informativo, né? De passar informação. Mas você pode estar passando para a gente seu Instagram, para a gente entrar e saber mais? É @cristianeoliveira.nss e @oliveiremarques advocacia, que é o Instagram do escritório. E a pessoa pode procurar, verificar ali se tem direito, apresentar tudo, que a gente pode ver sim. E é um escritório totalmente voltado para esse assunto, né, doutora? Para deixar claro para o pessoal. É um escritório totalmente especializado, focado no direito previdenciário.
Então é isso aí, pessoal. Mais um programa acabou com a doutora Cristiane, mas ela é nossa parceira que toda semana ela traz um tema diferente. E vocês que ficaram com alguma dúvida, vocês já sabem, é só entrar nas redes sociais da doutora Cristiane Oliveira, INSS, né, doutora? Cristiane Oliveira.inss, que vocês vão ver vários posts, várias orientações lá que você pode se antenar, né? É isso aí, eu vou ficando por aqui com mais um programa. Eu desejo a vocês um ótimo sábado, convido para que vocês estejam comigo a semana que vem e com a doutora, né, doutora? Obrigada, Darlene. Obrigada pela participação de todo mundo, fica à disposição e o Instagram está aqui embaixo para todo mundo seguir e nos acompanhar lá com a produção de conteúdo. Obrigada. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita.